Olá, crianças. Olá, mamães. Vamos lá para mais uma aula. Olha só, hoje a gente tem aula de ciências, né? Nós vamos estudar atividades complementares, certo? Ó, não esqueça de marcar no cronograma de vocês onde a gente tá, né? Então, a gente já passou por essas semanas. Agora, a gente está na última semana de atividade complementar, no dia 23, certo? Esse cronograma de execução das atividades é importante conhecer, né? A gente vai identificar misturas na vida diária com base em propriedades físicas observáveis e vamos reconhecer a composição dessas misturas, né? O bolo é uma mistura, o pão de queijo é uma mistura, né? A gente mistura vários ingredientes e a gente obtém um resultado com aquela mistura. Uns mais gostosos, outros menos, né? E a gente tem que saber relatar transformações dos materiais no dia a dia quando expostos a condições diferentes. No caso, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. No caso das quitandas, da padaria, do nosso alimento que a gente come, arroz, feijão, batata, cenoura, abóbora, a gente passa pelo aquecimento, né? Para haver a transformação ali daquela textura do alimento. Na maioria das vezes ele está duro e passa a ficar macio, né, após a exposição ao aquecimento. E a gente também tem que ter a habilidade de concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento, elas são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não, o cozimento do ovo, a queima do papel, né? Porque aí não tem como retornar ao início, né? Interdisciplinaridade com língua portuguesa, porque a gente usa a língua portuguesa o tempo todo, né? Considerando que a nossa língua materna é português. E matemática, porque a gente está sempre pensando assim, de forma calculada, né? Ó, aqui a gente tem, ó, o nosso cabeçalho de hoje. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 22 de junho de 2021. Hoje é terça-feira, a professora Damares Vilela, a turma, quarto ano B8 e o turno é vespertino. Vocês vão pôr o nome de vocês e a data de nascimento. No terceiro momento, vocês vão assistir a videoaula referente às atividades. No quarto momento, resolver as atividades. Nós vamos observar as imagens e o gráfico. Será quais informações trazem? Vão ser gráficos de estados da matéria, propriedade física dos materiais. Olha para você ver que legal. Essa figurinha a gente já conhece, né? Que quando o gelo está no estado sólido, se eu fundir ele, eu chego ele no estado líquido. Se eu aqueço ele, eu vou vaporizar essa água, e aí essa água vai virar gasosa. Se eu pegar essa água gasosa e liquefazer ela volta a ser líquida, né? E o líquido, se eu pôr no congelador, ele volta a ser sólido, tá? Aqui a gente tem que o sólido pode ir para o gasoso para o sólido. Esse processo chama sublimar, né? Que ele pula a etapa do líquido. Depois a gente tem esse outro gráfico aqui, eu acho ele legal, porque olha só, aqui nesse eixo, no eixo X, aliás Y, vertical, a gente tem a temperatura, e no eixo X horizontal a gente tem o tempo, né? Então, na medida em que o tempo passa, o que acontece se aumenta a temperatura? Isso que a gente vai olhar, né? A gente tem essa faixa aqui, que a água, né? Vamos chamar água aqui, né? Ela está no estado sólido.
Aí chega numa temperatura aqui, que aí ela funde, ela fica no estado líquido, né? Aí tem uma certo tempo, ela fica só no estado líquido. Aí depois, se aumenta a temperatura dela, ela vai ebulir nessa determinada temperatura. Então, ela vira gás, né? Ela vira estado gasoso. Isso do lado de cima, tá vendo? Ó, ele funde e ele ebule. E depois a gente tem o retorno, ó. O estado gasoso, se eu pegar as gotinhas de água e voltar com ela, diminuir a temperatura até o ponto dela condensar, ela volta a ser líquida. E se eu pegar a água no estado líquido e solidificar ela volta a ser sólida, né? Então, o objetivo do gráfico é observar isso, que é um gráfico de temperatura versus tempo, né? E mostra a questão dos estados da matéria, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Aqui, olha como que é interessante. No estado sólido, as moléculas ficam organizadinhas assim, ó. No estado líquido, elas se soltam um pouco mais. E no estado gasoso, elas ficam mais longe uma da outra. Tá vendo? Então, aqui ele fala, ó, que quando eu fundo um material para o estado líquido, do sólido para o líquido, a setinha mostrando. Então, as partículas vão dar uma distanciada. E se eu vaporizo essa matéria, eu vou ter o estado gasoso, né? E do estado gasoso, se eu condensar, eu formo o estado líquido. E do estado líquido, se eu pôr para congelar, eu formo o estado sólido novamente, tá? E se a gente passar do sólido para o gasoso, eu já sublimo. E se eu passar do gasoso para o sólido, eu sublimo também, tá? Então, é bem interessante vocês observar essas mudanças, né, de estrutura da matéria. Aí vocês vão responder o que vocês observam na figura 1, o que vocês observam na figura 2, na figura 3, tá? Aí depois eu pergunto aqui, ó, com base em suas observações, quando a mamãe prepara alimento, o que acontece com uma parte da água? O que acontece se a gente põe uma tampa assim em cima da panela? A gente vê gotinhas de água, né? Então, a gente sabe que ocorre uma parte da água, quando a mamãe prepara alimento, ou o papai, vai evaporar a água, tá? Aqui tem uma curiosidade, ó. Você sabia que após a fervura da água que cozinha o alimento, é importante abaixar a temperatura do fogo para economizar gás de cozinha? Então, por exemplo, se o arroz está fervendo a água, aí você não pode abaixar o fogo, que ele vai continuar cozinhando no mesmo ritmo. Se ele estiver cozinhando no fogo alto, ele vai secar mais rápido, né? Agora, se você pôr ele no baixo, ele vai cozinhar também. Quem cozinha na sua casa faz isso para colaborar com o meio ambiente? Vocês fazem isso? A Damares costuma fazer aqui na casa dela, né? Abaixar o fogo depois que pega fervura o alimento. Aqui, ó, o gás de cozinha ele vem do petróleo e como já estudamos, o petróleo não é fonte renovável de recurso natural. Por isso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas. Sabia que existe fogão movido a energia elétrica? É também uma outra curiosidade, né? Tá na hora de você ir embora não, slide. Espera aí. Depois, ó, o arroz antes de ser aquecido juntamente com água é duro. Com a água é duro, depois fica macio. Baseado nisso, você acredita que o arroz mudou a sua forma? O que vocês acham? Aí vocês vão falar. Aqui a gente tem, ó, qual a proporção de água que a sua família usa para mudar o estado físico do arroz? Aqui na minha casa eu uso 1:2, que é uma medida de arroz para 2 de água, né? Essa é a proporção que a Damares segue aqui para fazer arroz na casa dela. Aí vocês me contam qual é a proporção que a mamãe usa aí para fazer um arroz gostoso, né?
Depois, qual a proporção de água que sua família usa para mudar o estado físico do feijão? Aqui eu uso uma medida de feijão. Ai, ficou errado. Então, aqui, ó, a Damares usa uma medida de feijão para 3 de água, né? Depois, ó, com a ajuda de um adulto, grave um vídeo sobre uma mistura reversível e uma mistura irreversível. Poste no YouTube e mande o link no grupo para os colegas e a professora verem, tá? Aí vocês fazem isso porque quando vocês mandam só o link para mim, aí não gasta, tipo assim, não consome memória do celular, né? Então é uma boa ideia mandar só o link no grupo para a gente ver, né, as experiências que vocês fizeram. Tá certo? Depois, olha só. O que vocês mais achou legal na aula de hoje? Aí vocês vão lá no diário de vocês, né, escolar de vocês, e escrevam lá o que foi mais legal da aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!